Agradeçamos a Deus Pai e Mãe e à espiritualidade por essa oportunidade de aprendizado. Como diz mentor e irmão André, conhecimento transmuta karma. Eu vou pedir agora, então, por favor, Sani e Regiane, façam as boas-vindas para essa apresentação que a nossa irmã Drica vai fazer para nós. Ai, boa noite a todos. Bom, gente, hoje a Drica, que trabalha há muito tempo aqui, né, no AMA com a gente, muito nos bastidores, né, Drica? E, aliás, a Drica que me trouxe para cá, viu? Foi ela que me convidou para esse bálsamo na minha vida. Minha gratidão. E ela vai trazer hoje para a gente um tema que a gente falou lá na aula de sábado, né? Que é sobre o ectoplasma. E isso sempre traz muitas dúvidas ainda para a gente, né? É, entender melhor aí como é que isso atua nos nossos corpos sutis, que também foi tema de sábado. Como que a gente pode cuidar da nossa energia? Como é que isso influencia no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Além de a gente ter aí também, ela vai trazer para a gente também a questão da dobra do tempo, que relação tem aí a mediunidade, né, com o nosso processo evolutivo. Drica, fala para a gente sobre esse tema, seja bem-vinda, é um prazer sempre ouvir você, teus conhecimentos, né? E tá com você a partir de agora. Gratidão, gratidão. Então, gente, estou voltando aqui para esse momento em que a gente se coloca, né, nos estudos, na troca de aprendizado. E hoje é um dia em que eu me propus a falar um pouco sobre a minha experiência terapêutica com o que eu trabalho e, junto à apometria, junto ao AMA, o que de experiência eu fui adquirindo através da prática. Então, assim, não é o meu intuito hoje falar sobre. Eu vou falar, eu preparei, né, a questão teórica, a parte toda, né, dos PPTs e tal, para a gente, mas é um intuito meu trazer o que eu fui enxergando a partir da minha prática terapêutica no dia a dia, nos atendimentos, a minha forma. Então, hoje, não estarei falando como Drica ama, estarei falando através ali do Drica Terapias, assim, também um pouco contribuindo a minha visão a partir do que eu venho trabalhando, do que eu vou aprendendo, porque cada trabalho, cada atendimento é um aprendizado e a gente tem como aproveitar muito, né, para nossa evolução, para o nosso crescimento. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. E eu estava aqui, uma das coisas que eu aprendi com isso e tento, né, no meu dia a dia é a não criar expectativas, deixar a espiritualidade falar. Então, esse tema ele surgiu de uma pergunta que a gente adquire lá nos estágios, né, que as pessoas conforme vão entrando e ficam lá na dúvida e perguntam para a gente vai ali por baixo das cortinas trazendo algumas explicações após o sábado, né? Faz parte da nossa rotina. E a pessoa estava preocupada, por exemplo, em relação à doação ectoplasmática, que é colocado lá nas mensagens, né, diariamente, umas três a cinco vezes por dia, a doação ectoplasmática, a importância dela. E a preocupação era perder essa energia. O que eu vou fazer se eu ficar doando tanto essa energia e vou ficar sem essa energia? Então, assim, a preocupação em relação a trazer doenças e tudo isso. Então, eu quis também aproveitar
e eu preparei essa aula no metrô, gente. Fui fazendo assim, eu vou construir isso. É como se tivesse vindo uma inspiração, e aí eu fui na ida e na volta fazendo esse PPT, e depois eu deixei ele lá assim, falei, ó, já tenho uma aula aqui pronta para fazer, e o restante eu vou deixar fluir aqui, o que a espiritualidade, a minha intuição trouxeram aqui para a gente falar dessa questão dessa experiência que eu vivencio diariamente. E eu trouxe também, que é uma mensagem que veio, eu tentei achar ela aqui, que foi uma das mensagens que a gente estuda no sábado. Eu demorei para conseguir achar, mas achei ela aqui. E ela fala justamente sobre esse processo que a gente vive de resgatar as nossas partes. E aí, quando eu tive contato com essa mensagem, foi assim, gente, que legal, eu faço isso. Eu estou contribuindo, então, para que a gente se torne uno, para que essa reunião aconteça. Então, eu vou iniciar essa reunião fazendo essa leitura, já para trazer essa reflexão para a gente, que eu acho importante. Então, o grande trabalho para ser uno. Amados irmãos, quantas bênçãos reunidas em um só espaço. Quantos estão sendo iniciados por compromissos ou por caridade? Mas que diferença isso faz quando a ferramenta primordial utilizada por cada um de vocês é o amor? A importância desse momento, desta reunião, possibilita o trabalho no plano kármico da Terra, pois vocês possibilitam o resgate de muitos devós e através de irmãos que se encontram perdidos em mundos paralelos. A própria doação de cada um promove esse resgate, mesmo que inconscientemente. Quantas bênçãos! Esse exercício ainda é um mistério para muitos. São poucos ou até raríssimos os que compreendem o que é essa doação energética, o que é formado através dessa predisposição ao amor. Abençoado seja. O planeta está em transformação há alguns anos. Os mundos paralelos necessitam da equação para poder continuar seu processo evolutivo, mas é necessário o conjunto. Como poderá ser realizado qualquer adiantamento deixando para trás todo este mundo? Irmãos que ainda necessitam de amor para compreenderem a transformação, a renovação. Alguns seres assumiram o compromisso de não os abandonar. Isto é muito maior do que possam imaginar, pois quando falamos em transformação, não deixamos para trás nenhuma das suas próprias experiências. Você consegue compreender este processo? A magnitude disso? Não existe tempo e idade, mas como referência, imaginem todas as experiências de milênios necessitando serem transformadas e para depois retornar à consolidação por uma única unidade. Isso é ser uno. Não podemos deixar uma fração de cada um de vós para trás. Não vos esqueçais da época em que não tinha o entendimento e simplesmente achar que só o agora existe. Mas um simples ato de perdão e liberação de amor, muitas vezes retido por medo ou por falta de compreensão, pois não orientamos nem pedimos o acerto contínuo. Sabemos e conhecemos as dificuldades que cada um de vocês passam, mas é necessário que confiem para darem esse passo. Quando vocês acertam, é como se fossem crianças capazes de retornar às muitas esferas nos outros planos, resgatando a cada um de vós próprios. Quando verdadeiramente aprender o resgate por amor, vocês conseguem transmutar os seus próprios registros cósmicos individuais. Então, você vê que essa mensagem, ela fala sobre tudo isso que a gente vai tratar hoje, sobre essa questão ectoplasmática que cada um carrega, sobre a questão do tempo e espaço, que a gente vai conversar, que eu intitulei como Dobra do Tempo, da gente poder ter esses acessos cósmicos individuais e estar resgatando as nossas partes perdidas.
e que isso é o nosso plano divino principal, que é resgatar as situações passadas, que é nos encontrar e reunir essas dores, essas dificuldades e transformar em luz, até que a gente consiga galgar aí o que a gente vem buscar. Eu vou colocar depois essa mensagem completa para nós. Então, energia ectoplasmática versus mediunidade. Uma coisa interessante que já está me vindo aqui de falar, gente, em relação à mediunidade, é que todos nós temos possibilidade de nos abrir mediunicamente. Muitas pessoas chegam no AMA dizendo, né, que não tem a mediunidade. E, na verdade, o que tem são essas arestas que precisam ser ajustadas para que a mediunidade esteja fluindo, para que você tenha o acesso espiritual, o contato espiritual fluindo. Porque todos nós temos ectoplasma, que é justamente esse contato que a gente tem com o plano astral. É através do ectoplasma que a gente tem esse contato com, é, com o que as nossas outras partes, né, que não físicas. Então, eu botei aqui um resuminho em relação às definições do que Kika, significa. Sim, você mudou a tela? mudei. Para a gente estar na mensagem ainda anterior. Tá na mensagem? Vou interromper e compartilhar de novo, então. Às vezes só vai para quem marcou, né? Agora sim. Tá. Então, eu botei aqui, começando só fazendo uma contextualização de conceito em relação ao ectoplasma, uma substância ou energia semifísica exteriorizada por médios durante fenômenos de efeitos físicos, principalmente como materializações, levitações e ruídos. Essa questão ectoplasmática, ela apareceu na época em que as materializações, essa parte de tornar plausível materiais, objetos, seres espirituais, em que ainda havia essa necessidade de comprovar. E foi quando o estudo sobre isso começou, e a gente tem esse termo patenteado por Charles Richer, trazendo o Prêmio Nobel da Medicina, provando que existe o ectoplasma. Isso não é algo que precisa ser assim duvidado ou que precisa ser comprovado como existência, porque isso foi comprovado mesmo que existe. Só que por conta de pessoas que utilizaram isso com má fé, se aproveitando da fé das pessoas, né, e trazendo situações que não eram verdadeiras, isso acabou caindo também na descrença. E aqui no AMA, a gente vai ver que o ectoplasma ele deixa de ser somente essa parte material e atua em todos os nossos sentidos, através da nossa visão, da nossa audição, da nossa fala. O ectoplasma ele acaba estando em tudo o que a gente faz. Ele é como um reflexo do que a gente age, de como a gente reage. Tudo que a gente vibra, tudo que a gente sente tem a ver com ectoplasma. Botei aqui algumas imagens interessantes dessa época em que se conseguiu fotografar através do ectoplasma, através de uma câmera, não é algo que fica como a gente vê pela tela mental, mas tem algumas imagens, botei a referência aqui, né, Espírito de Ana, materializado na residência de Francisco Cândido Xavier, ele estava dormindo, botei aqui algumas imagens que foram registradas, depois eu vou mandar o PPT. Então, aqui, o ectoplasma, ele tem características que são, vamos dizer, o que é mais fácil de um médium visualizar seria o nosso ectoplasma. Então, ele tem essa impressão vaporosa, tem gente que vê purpurina, tem gente que vê um branco em volta da pessoa,
que vê que ele está ali envolvendo, às vezes, o médium, a parte em que o médium tem mais atuação tende a ser mais concentrado, o ectoplasma, as cores, o ectoplasma, como ele tem essa perceptividade branca, quando joga outra cor, ele é mais fácil de ser visualizado. Então, é uma coisa também que à noite o pessoal fala, à noite os espíritos estão à soltas, mas às vezes é a facilidade da gente enxergar por conta de estar com outras cores, de não estar tão claro. E também, ó, uma coisa interessante, alega-se que pode conter células epiteliais, leucócitos, glóbulos de gordura, partes que são mais palpáveis, são mais perto aqui da Terra, da matéria. Também podem atuar na questão de curas espirituais, porque o ectoplasma, ele é uma matéria que pode ser moldada pela espiritualidade para se tornar, é, para plasmar no corpo, para doar energia vital, para ajudar na nossa, no refazimento do nosso corpo astral. E, vamos dizer, para alinhar os nossos chakras. Sempre que a gente foca a nossa energia em algo, nós também estamos focando o ectoplasma. Então, aqui também está falando das mediunidades intelectuais, a psicografia, a psicofonia. Então, para que a gente tenha esse contato entre a matéria e o espiritual, o ectoplasma vai estar presente. Então, na psicografia, vai estar atuando na nossa mão, no nosso braço, na psicofonia, na nossa voz, na nossa audição, e por aí vai. Na nossa tela mental, existe uma doação ectoplasmática. Então, tem pessoas que por conta da mediunidade, tem uma concentração maior de ectoplasma. E quando isso não é utilizado, ele se torna algo que fica retido, guardado, não utilizado e em excesso, causando algumas situações que podem ser, inclusive, ruins para nós que temos a necessidade de servir a partir do momento que somos médios. Então, ectoplasma é ouro para a espiritualidade. É a ponte entre o mundo material e o espiritual. É uma substância intermediária que permite a interação entre o plano espiritual e físico. É a matéria plástica em que os espíritos utilizariam para se manifestar em nosso plano. Provas e comprovações pós-morte. Então, aqui eu botei algumas fotos, algumas situações que já apareceram, e aí no passado era essa questão da materialização, do movimento de objetos, plasmar objetos mesmo. Tem uma história também de Francisco Cândido Xavier, em que ele, no enterro, ele plasmou flores em cima da pessoa desencarnada, e é tudo através do ectoplasma, e isso já aconteceu. Então, hoje a gente acredita que não tem mais essa necessidade de provar que isso existe, né? Eu coloquei aqui essas duas fotos para trazer essa informação de que a espiritualidade, ela usa o ectoplasma de acordo com a intenção da consciência, assim como nós aqui na Terra. Então, de acordo com a nossa ressonância, com a nossa vibração, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, nós estamos construindo o nosso ectoplasma, assim como na espiritualidade. Então, eu botei aqui um exemplo de uma espiritualidade positiva, utilizando para fazer florais, com as flores, e botei aqui um exemplo da espiritualidade em que ainda estão precisando de consciência evolutiva, de transmutação, fazendo armamentos. E isso pode acontecer através desse fluido ectoplasmático para essa produção. Então, a energia que o ectoplasma emite, ele pode se transformar em objetos no corpo, no campo astral, assim como nós, no corpo astral, também temos essa ressonância de construção do nosso corpo a partir dessa energia ectoplasmática que a gente emite daqui do físico. Então, uma pessoa que é muito mental, ela vai ter uma construção ectoplasmática mental. Uma pessoa que é muito coração, ela vai ter na região do cardíaco uma concentração ectoplasmática maior. E o que ela faz com essa concentração é que vai
demonstrar a ressonância, as impressões que ela vai estar carregando ali. Então, uma pessoa que tende, vamos falar dessa questão do cardíaco, né? O cardíaco, eu sempre falo a questão do doar e receber, da troca justa. Então, a parte também do que a gente sente e guarda em relação aos nossos relacionamentos. A gente pode estar gerando um acúmulo ali, por exemplo, de mágoas, um acúmulo de sentimentos em relação a ser uma pessoa que se coloca como uma salvadora dos outros, e isso tudo vai trazendo para o nosso ectoplasma uma carga sentimental, uma carga dos nossos pensamentos, uma carga emocional, que vai acumulando no nosso campo e nesse setor em que a gente precisa, de certa maneira, harmonizar algumas impressões. E isso vai sendo acumulado, vai sendo reunido conforme a gente vai vivendo. E aí vem a importância do trabalho espiritual, do trabalho mediúnico, em que a gente está se doando e aprendendo a resolver também essas questões. Então, quando a gente está fazendo, nos colocando numa atividade, em um trabalho, em uma situação em que a gente também está aprendendo, então, a receber, a ouvir, a ceder, a frear essa capacidade, essa tendência de ser o salvador. A gente também está trabalhando esses sentimentos que ficam presos no nosso ectoplasma, esses sentimentos, essas emoções que ficam condensadas em nós. Mediunidade, né? Então, nós somos medianeiros entre essa energia material e a energia do nosso corpo astral, que é o que a gente fica ao desencarnar, que é uma substância fluídica, semimaterial, e que nós temos com maior sensibilidade, com maior proporção para a atuação junto aos espíritos. Os chamados médiuns têm uma maior capacidade de produção ectoplasmática. E isso é intrínseco a nós. Então, quando eu falei lá no começo, né, de a gente ter essa questão, será que vai faltar? O médium, ele nasce com essa produção, com essa capacidade de gerar essa energia vital e o seu ectoplasma. Então, é como uma maneira de que, antes de vir aqui, nós tivemos como uma escolha ter essa produção exacerbada em algum campo da nossa vida, em alguma situação, seja através da vidência, seja através da audição, seja através da incorporação, para o trabalho mediúnico, como missão aqui na Terra. Então, o acúmulo de ectoplasma, ele pode trazer diversos sintomas físicos, e eles vão ter muito a ver com o que a gente precisa trabalhar. Então, se a gente acumula, a gente tem uma situação de aprendizado em algum setor, em alguma área da nossa vida, e se a gente veio com um acerto mediúnico de trabalhar em prol de algo, a gente tem essa produção exacerbada e esse acúmulo justamente nessas partes que a gente tem um compromisso. Então, o médium de cura tem, vamos dizer, estou vendo aqui mãos e pés inchados, sensação de inchaço generalizado. É uma pessoa que precisa trabalhar com as mãos, que precisa, de repente, ter uma atividade de doação através do fluido vital, né, da doação, de repente a pessoa fazer um curso de reiki, de fazer uma doação de cura, de fazer através dos símbolos do reiki ou através mesmo do passe, essa doação ectoplasmática para auxiliar o próximo. Então, quando a pessoa deixa de fazer ou não se coloca dentro dessa missão que escolheu anteriormente, ela vai estar atraindo uma sensação por conta desse acúmulo.
E aí a gente tem aqui sintomas diversos que são de acordo com as nossas vivências. Sendo que vivemos muitas outras experiências passadas e vinculados a nossas experiências passadas, nós temos também esses acúmulos vinculados às coisas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos harmonizar. Então, ter uma certa formação, um certo acúmulo em partes também vão estar nos dizendo que algo precisa ser aprendido, transmutado, para que isso melhore e que a nossa vida se torne também mais harmônica. Então, eu não digo que a doença seja um castigo, que a doença seja algo que a gente precisa ver com a intenção de repelir, mas a intenção de perceber o que a gente em nós precisa transmutar, precisa ter atenção no nosso dia a dia em relação às nossas próprias atitudes e comportamentos. Um outro item aqui que eu vou utilizar, inflamação de garganta, a nossa fala, a missão, né, de levar conhecimento, o silenciar ou o excesso da fala sem estar ajustada, sem estar conectado com o seu eu maior. Então, isso pode estar gerando alguma situação que não foi resolvida, que precisa ser comunicada através da voz. Tem a parte da nossa experiência e tem a parte mediúnica de trabalho também, que pode ser tanto um quanto o outro, porque a mediunidade, ela é um compromisso espiritual que a gente tem, que, em primeiro plano, é para nós mesmos, é para a nossa evolução. Então, tem questões nossas também que precisam ser vistas e ajustadas para que em nosso dia a dia a gente também se sinta harmonizado. Então, a gente cumprindo essa linha do que da nossa programação, do que a gente precisa se transformar, essas coisas também se tornam harmonizadas, tendem a se tornar harmonizadas. Tudo, né, é individual, existem exceções, cada pessoa tem uma situação específica, ninguém é igual a ninguém, e isso vai variando, né, para a gente equilibrar aqui a nossa balança. Então, o objetivo é que esse ectoplasma em excesso seja utilizado para fins benéficos, como tratamentos espirituais, auxílio aos espíritos necessitados, evitando que cause transtornos aos indivíduos. E aqui no campo psicológico, comportamental, algo que a gente fala no AMA, né, nas aulas, a questão do... Tem uma aula, né, que o professor até ele fala sobre isso, sobre a questão da nossa tendência mesmo, se a gente reclama muito, se a gente fala da vida dos outros demais, a parte psicológica e comportamental também acumula energias em nós. O que a gente faz em relação às nossas tendências, as nossas reatividades, que eu já falei também, trazem impressões. A produção de ectoplasma é vista como um processo orgânico do nosso corpo, influenciado pela nossa saúde física e mental. Uma vida equilibrada, boa alimentação, saúde mental, podem otimizar a produção fluídica, seja ela ectoplasma, seja de outros tipos de fluidos energéticos. A falta de ectoplasma não é vista como uma condição patológica ou que cause sintomas negativos diretos, mas sim uma característica da constituição fluídica de cada indivíduo, que vai influenciar no tipo e na intensidade da interação com o plano espiritual em termos de fenômenos físicos ou mediúnicos. Então, é algo que vem da nossa matéria, do nosso corpo, assim como a gente respira todos os dias, a gente produz ectoplasma. Então, é um processo orgânico que faz parte do nosso dia a dia enquanto indivíduo encarnado. Então, o que vai acontecer é a pessoa que tem um ectoplasma ruim, ou que tem uma escassez, ou que não tem essa produção,
que tem a ver também com o seu desenvolvimento evolutivo, com as coisas que veio aprender. Então, existem, quando a gente não está cuidando da nossa energia, ou estamos desarmonizados, temos situações em que estamos ali apegados, desconectados do nosso eu maior, dos aspectos divinos, da nossa missão, acaba que a gente vai trazendo algumas dificuldades também para a nossa vida. Então, a questão em relação a certas obsessões, a questão de deficiência, de falta em relação à nossa vigorosidade, em relação a como a gente interage da nossa vitalidade no dia a dia para fazer, para criar as coisas, mas isso depende da nossa postura. Não é algo que a gente vem com falta, mas a escassez ela não existe. Mas nosso ectoplasma ele pode se tornar um ectoplasma ruim frente ao que a gente constrói de nós mesmos, frente às nossas atitudes, os nossos comportamentos e o que a gente está emanando por aí. Botei aqui a conclusão, então é o carro-chefe da mediunidade de efeitos físicos, em menor grau em todos nós a qualidade, a quantidade é variável, é um material bruto que, combinado com fluidos vitais e mentais, possibilita a interação entre o plano matéria e o plano físico. Outras formas de mediunidade em que também o ectoplasma é utilizado, psicografia, psicofonia e etc. E aí eu já entro aqui na questão da dobra do tempo, que também tem muito a ver com tudo isso que eu já falei aqui, porque toda a nossa energia, tudo que a gente tem de comportamento e de atitude, tem a ver com o que a gente é, tem a ver com a nossa construção. E assim, a gente já sabe, né, que é dito, né? Praticamente a gente tem 1% de consciência, o resto é subconsciente. Então, o nosso ectoplasma, a nossa construção física mediúnica, ela também tem a ver com o que a gente veio viver de desafio aqui. E a dobra do tempo. Ai, parei aqui. Eu deslanchei a falar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam. Bem, né? A dobra do tempo, ela tem a ver com o contato com as nossas histórias passadas. Dobra do tempo refere-se à ideia de manipular ou distorcer a linha do tempo, permitindo, por exemplo, o movimento entre diferentes pontos no tempo. Isso poderia envolver viagem no tempo, a capacidade de se deslocar para o passado ou para o futuro. A alteração da velocidade do tempo, fazer com que o tempo acelere ou desacelere para um observador. Conexão de pontos distantes no tempo, criar atalhos que ligam um ponto no presente a um ponto no passado ou a um ponto no futuro, que é chamado de buraco de minhoca por algumas pessoas. Passado, presente e futuro, na perspectiva da dobra do tempo. Nós temos um momento no atendimento do AMA em que a gente fala das percepções, e um pouco tem a ver com isso. Quando a gente está atendendo uma pessoa, a gente está olhando para a pessoa no agora, no presente. E é muito interessante ter essa consciência, esse cuidado em relação a isso, porque estamos atendendo as questões do presente. Não se utiliza a dobra do tempo, o acesso acástico, para fins de curiosidade, sem ter uma intenção, sem ter algo que a gente deseje resolver no nosso agora. Porque o que a gente está vivendo é a partir do hoje, é a partir do agora. Então, as questões que a gente tem agora
e que nós precisamos harmonizar para ter uma vida mais plena, para ter um sentido melhor, para viver com mais intensidade o nosso plano divino, esses sim servem essa fala, né, que eu trouxe lá do mentor, da gente ir ao passado e buscar essas memórias que precisam ser resolvidas para que a gente viva agora com mais plenitude. Então, isso já tem a ver, inclusive, com a nossa produção de ectoplasma também, porque a intenção que a gente está emitindo vai trazer a ressonância do que a gente vai trabalhar. Então, se a pessoa está agindo por curiosidade, ela vai estar atraindo espíritos curiosos, espíritos que não estão levando a sério uma situação, que estão querendo, vamos ver, vamos se divertir. Agora, quando você está com um compromisso espiritual de ajudar a pessoa a se alinhar frente a uma situação, uma dor, uma crença, algo que ela está sofrendo no agora, é uma intenção totalmente diferente, vocês concordam? E isso já vai organizar e até trazer uma proteção para que a gente tenha uma sintonia de luz. Toda oportunidade que a espiritualidade tem para nos auxiliar, tenham certeza, eles estarão presentes. O que vai fazer essa transformação é a nossa intenção. Então, muitas vezes a pessoa sente que precisa ver, que precisa saber de algo, mas às vezes o fato de a gente colocar essa intenção, respirar e doar uma energia ectoplasmática, a gente já pode estar recebendo uma cura até sem saber. Agora, é muito difícil termos pessoas que param 5 minutos para fazer uma meditação, uma sintonização. E eu falo isso, inclusive, por mim. Para eu meditar era um sacrifício. Essa coisa de ficar parado, respirando e falar que vai ficar, que tem que ficar ali não sei quanto tempo. Gente, eu não consigo. Isso é muito difícil. E eu falava não, e eu fugia muito disso. Hoje eu entendo que existem práticas que como isso é colocado para você que vai trazer a diferença. Que então, por exemplo, uma das coisas que eu trago que é interessante e que a gente estava falando ali das ressonâncias e das situações desarmônicas que o ectoplasma pode trazer. Então, por exemplo, uma dor de estômago. Eu sinto uma dor de estômago que dói e quando eu estou fazendo o acesso acástico, um dos comandos que a gente pode pedir ali naquele momento é respira nessa energia, sente essa dor, pergunta o que ela tem para te dizer e uma história se abre. E a partir do momento em que essa história se abre, existe uma memória e um sentimento que está acoplado ali no seu estômago que precisa ser visto, que precisa ser transmutado e acolhido para que essa dor melhore. Só que a gente tende a pensar de forma matemática, né? Como se só existisse uma coisa, uma situação. E nós vivemos milhares de anos, nós temos muitas camadas, nós temos muitas situações. E a gente vai resolvendo conforme as coisas vão aparecendo. Então, uma dor no ombro, ela tem um significado, uma dor de cabeça, ela tem um significado, porque existe um acúmulo ali de memórias, de sentimentos e de emoções que estão acoplados no nosso ectoplasma, no nosso eu, e que estão ali para ser vistos, que tem ali situações para serem trabalhadas. E quantas partes nossas nós temos para ser trabalhadas, né? Não é pouco. Então, na dobra do tempo, o passado é algo que já aconteceu. Uma coleção de eventos fixos e imutáveis em nossa experiência diária. Temos memórias e registros do passado. Na física clássica, o passado é um estado anterior do universo que influenciou o presente. É linear, determinado. Com a dobra do tempo, abre uma possibilidade de revisitar esses eventos passados e mais dramaticamente de alterar esses eventos passados
levando a paradoxos, como o paradoxo do avô. Se você voltasse no tempo e impedisse seus avós de se conhecerem, você não nasceria, o que impediria você de voltar no tempo. Só que isso é uma coisa inútil. Agora, se você precisa ir no seu passado para ressignificar um evento e curá-lo dentro de você, isso é possível. E, inclusive, de você reprogramar. Então, quando a gente vai num evento passado para uma finalidade do nosso agora, em que a gente precisa olhar para aquilo para que a gente se harmonize, automaticamente a gente tem um amparo espiritual para que isso seja feito. E aí é aquilo, o que a gente foca, a gente está ali enviando energia e criando. Então, a nossa capacidade de moldar e de criar, ela está muito vinculada também ao nosso ectoplasma e ao que a gente produz, ao que a gente intenciona. Então, se a gente está na energia de reclamação, a gente está construindo mais reclamação. Se a gente está na energia de buscar a nossa cura, a gente vai estar abrindo caminhos para que essa cura se torne possível, seja por um fluir, seja por um vizinho, e a gente vai estar trazendo isso para a gente. O presente é o agora, o momento em que vivemos e experimentamos a realidade. É a fronteira em constante movimento entre o passado e o futuro. O presente é o ponto singular no fluxo contínuo do tempo. Com a dobra do tempo, poderia permitir que o presente fosse acessado de diferentes pontos do tempo, vindo do futuro para o presente, do passado para o presente. Para quem dobra o tempo, o presente poderia se tornar um conceito mais fluido. E o futuro, ele ainda não aconteceu. É um conjunto de possibilidades e incertezas. A capacidade de dobrar o tempo para o futuro nos permite visitar eventos futuros ou acelerar para que esse futuro que a gente deseja chegue, que a gente está focando, chegue mais rapidamente. Então, isso vai levantar questões, né, sobre essas discussões de determinismo, do livre-arbítrio, mas o que a gente faz no presente, hoje, e a gente faz um acesso futuro, a gente vai ter um futuro provável. E, e a nossa construção a partir dali vai determinar se ele vai acontecer ou não. Então, deixa eu ver o que mais. Teoricamente, essa manipulação do espaço-tempo, de criar uma dobra do tempo, existe quantidades de energia e massa que estão além da tecnologia, dos estudos. Então, é algo que eu, como eu disse, né, falando um pouco agora da minha experiência, quando a gente tem, eu citei aqui a questão da dor no estômago, a gente abre para uma memória em que essa dor, a gente focou na dor no estômago e a gente abriu para uma memória de uma vida passada e que aconteceu uma situação que causou essa dor. A partir daquele momento que a gente intenciona, por exemplo, uma oração para aquela situação que a gente vivenciou, a gente faz, às vezes, a oração do perdão, por exemplo. Não precisa saber muito ou ter um conhecimento para que isso aconteça. É a mensagem que veio lá no começo. É a gente emanar amor para aquele momento. A gente dizer que está tudo bem, que isso já passou para o nosso corpo. E isso vai trazer, né, no caso do acesso a casco na reprogramação, de inclusive fazer uma mudança sobre aquilo que aconteceu, de ir naquele passado e conversar com aquela parte. Isso não me pertence mais, isso já passou, eu já perdoei essa pessoa que está aqui agora e de inclusive conversar. Existem muitas crenças que nos limitam em relação a obsessor, espírito, somos seres humanos como nós, e nós podemos olhar para qualquer outra consciência como a gente olha para a gente. Então, se a gente emite medo, a gente está também trazendo pessoas que podem ter medo da gente por aí. Então, a gente poder conversar
E olhar ao outro com humanidade já é uma forma de trazer uma cura. E fazer essa transmutação dessa memória e trazer essa cura para o nosso presente, a gente vai estar libertando sentimentos, as emoções que estavam presas, vinculadas àquela memória, a gente vai estar removendo os chips e os implantes que estavam no nosso estômago que tinham a ver com aquilo, e essa liberação acontece. Então, quando eu falo de dobra do tempo, não é que a gente vai fazer uma viagem no tempo e vai estar lá, mas assim, a nossa mudança, a nossa transição planetária, ela está abrindo essa possibilidade de cura através desse despertar que todos nós estamos tendo. Então, haverão pessoas que terão dificuldade de fazer esse tipo de acesso, de cura ou de entendimento sobre o ectoplasma, porque não desenvolveu essa percepção. Eu aqui estou falando para pessoas que creio eu que acreditam na reencarnação, que estudam, né, a apometria, ou que têm um contato espiritual, que estão buscando a sua evolução, o seu entendimento, o seu autoconhecimento de alguma maneira. E isso vai fazer com que a gente encontre passos e oportunidades para a nossa cura. Deixa eu ver se tem algo mais para falar no. Tem. E assim, hoje, essa possibilidade aqui da tela mental, do nosso projeto Mente, é sobre isso, a nossa capacidade de criar, projetar, visualizar imagens, pensamentos e sentimentos. É o campo onde a mente opera, formando as representações internas da realidade, dos desejos, dos objetivos. E a relação com o ectoplasma está no fato de que a tela mental atua como um campo organizador ou um molde para a manipulação do nosso ectoplasma. O pensamento e a nossa vontade mediúnica e dos espíritos envolvidos são projetados na tela mental. E essa projeção mental atua como um comando para que o ectoplasma se condense e tome a forma desejada. E aí, vamos dizer, você chega numa memória da sua criança ferida, uma memória de abandono. Você pode ir naquele momento ali pedindo para se colocar como observadora e dizer para sua criança: eu estou aqui, isso já não existe mais. Eu estou aqui por você, eu posso te acolher, eu posso te dar o meu colo. Você pode se liberar dessa dor. A gente pode fazer uma oração e pedir para a espiritualidade levar esse momento, esse sentimento de abandono e retirar, e aí você viver aquilo com a emoção, com a projeção da sua tela mental, colocando a sua força, a sua vontade e o seu pensamento nessa cura, para que isso se torne transmutável. E com isso, o sentimento e o pensamento doloroso que estava vinculado àquilo também é libertado. E você cocria um momento, você libera um momento desarmônico, trazendo um momento harmônico para você. Porque aí o que fica registrado depois no seu campo com isso é a energia de cura. É que você foi lá, que você acolheu a sua criança, que você abraçou. E isso toma lugar daquele momento do abandono. A ponto de quando você estiver vivendo algo aqui que estivesse refletindo na sua dor de abandono, de quando isso acontecer, você não ter mais aquela dor, você reagir de uma outra maneira. E isso se torna perceptível através da sua vivência no presente, de ter uma outra atitude, ter uma outra condição. E às vezes a gente se prende tanto a apegos e dores do passado, que a gente às vezes nem sabe por quê e nem conhece, que certos gatilhos que vão acontecendo no hoje vão acumulando essas histórias, esses acontecimentos, e quando a gente libera, tudo isso também é liberado.
A mente, através da tela mental, é capaz de direcionar a energia, a intenção, a visualização mental, a utilização do ectoplasma, a moldagem do ectoplasma para transformar imagens, ideias, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos médios, dos presentes, pode influenciar a qualidade e a ocorrência desses fenômenos ectoplasmáticos. Então, o ectoplasma ele é uma matéria-prima de que quando a gente vai fazendo esse tipo de exercício, esse tipo de olhar, a gente vai fornecendo uma energia para que isso seja transformado. E com isso, a gente está dando um direcionamento para o nosso ectoplasma, um direcionamento de que a gente deseja se projetar, de que a gente deseja enviar uma energia de cura, de que a gente deseja, através daquela oração, levar um perdão para aquele momento, e as coisas vão se transmutando, e aquela parte ali do ectoplasma que estava denso, que estava desarmonizado, vai se ajustando, e aquilo deixa de estar vibrando em você, vibrando de uma outra maneira. Eu botei aqui, posso dizer cura? Como pode vir a acontecer ou não? Então, a cura, nesse caso, ela não está falando especificamente de doenças físicas, mas do nosso reequilíbrio energético, emocional e espiritual. A interação entre o ectoplasma e a tela mental, ela tem um papel crucial para que a gente consiga atingir mecanismos que nos levam à nossa harmonização. Então, de ter espíritos benfeitores atuando por nós nesses momentos, utilizando o ectoplasma sobre o nosso corpo, removendo esses bloqueios energéticos. Eu dei o exemplo aqui do estômago, né? Então, o estômago ele pode estar vinculado à energia, por exemplo, do plexo solar, que é o nosso que fica aqui abaixo da costela. Então, ele vai estar agindo ali em situações que podem estar acumulados no nosso ectoplasma, em que a gente teve insegurança, em que a gente criou projeções futuras negativas, e aí a gente atingindo essas memórias, essas possibilidades de que a gente tem merecimento, de que a gente tem luz, de que a gente tem poder para agir na nossa vida, e a gente vai desobstruindo esse canal energético através dessas limpezas, dessas vivências, e vai limpando e harmonizando. Então, reorganização de células e tecidos, a energia ectoplasmática sob a direção inteligente dos espíritos pode atuar no nível celular, promovendo regeneração, reorganização de tecidos e órgãos. É um comando que eu sempre utilizo, que quando eu finalizo esses acessos, de pedir que seja acoplado todas essas informações nas células e átomos, substituindo o que foi liberado. Então, com isso, a gente vai se potencializando, se libertando. E o ectoplasma, como a gente produz ectoplasma, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, a gente vai sentindo até onde a gente pode ir ou não. E a gente vai fazendo pontos específicos, porque a intenção não é por curiosidade, não é porque tem que fazer, é para que a gente se harmonize. Então, colocando a intenção, que é um diferencial importante, a gente vai trazendo essa possibilidade de intenção, de cura, para que o ectoplasma se molde e a espiritualidade junto a nós possa trabalhar no que a gente precisa para atuar no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, trazendo a energia que a gente precisa para se harmonizar. Então, botei aqui que tem os casos das cirurgias espirituais que acontecem, também é feita com a doação ectoplasmática. Então, a gente pode projetar órgãos, partes nossas para serem tratadas. Tudo sempre tem que ser direcionado, é algo, né, que a gente sempre chama atenção quando vai fazer a doação ectoplasmática. Estamos doando, fazendo a doação ectoplasmática para o Hospital Bezerra de Menezes, na intenção de que possa ser direcionado para a nossa fila de espera, na intenção de que possa ser direcionado para os trabalhos do AMA, na intenção de que possa ser enviado para as regiões que estão precisando de
de auxílio. Então, sempre trazer esse direcionamento. Assim como a gente pode pedir que as equipes de cura, né, possam atuar nesse campo, trazendo cura para uma parte nossa, para que isso possa ser transfigurado. Só que aí, para isso, a gente precisa nos permitir acessar essas dores, essas nossas sombras e transformá-las. E a partir dali, daquela cura, agir diferente. E assim, eu tenho um caso interessante que eu já até contei para essa pessoa, que foi uma pessoa do AMA, e assim, eu acho legal esse tipo de trabalho, porque como isso está se abrindo para todo mundo, às vezes vocês já tiveram um acesso e não perceberam, às vezes dormindo em sonho, às vezes uma ideia, uma situação de déjà vu, e a gente tem a maestria para atuar e desenvolver. Então, vamos dizer, o pessoal aqui do AMA já conhece ferramenta. Então, eu dei um exemplo outro dia que aconteceu no meu Instagram, né? Eu conversei sobre a inteligência artificial, porque eu vi, eu estava assistindo, passei o Instagram e apareceu o nenenzinho da mãe de peixes, isso é pisciana. E aí eu achei lindo, o bebê estava ali contando, ah, a mãe pisciana é assim, é sonhadora, não sei o quê. Vi de vários, mandei para minhas amigas de gêmeos, a virginiana, né, que é mais organizada, brinquei ali. E à noite, quando eu estava dormindo, eu acordei conscientemente em sonho, né, desdobrada, com essa voz tentando me influenciar negativamente. E aí eu não sei dizer já, não sei dizer mais as palavras, porque uma das coisas que a gente faz é não se conectar com a mensagem, se a gente percebe que é negativo. O interessante é ali, não, eu não permito que isso entre na minha mente, peço que seja retirado e cancelado tudo que tenha sido feito, né? E a gente, a partir dali, trabalha e libera. Então, cada vez mais que a gente vai fazendo isso, a gente vai se tornando dono do nosso ectoplasma, do que a gente produz, da nossa autorização, do que a gente autoriza chegar e do que a gente não autoriza. E aí, um exemplo que eu lembrei aqui desses eventos que aconteceram espontaneamente, eu não sei nem se não, acho que não, mas assim, eu me desdobrei, eu fui para uma cena de conflito de opiniões. E eu estava com um grupo e essa outra pessoa do homem estava com outro grupo. Só que era uma situação de conflito entre o que eu acreditava e o que outra pessoa acreditava. E eu lembro que eu levava um tiro desse outro grupo. E essa pessoa é um dirigente também. E aí, aí eu imediatamente, por que que estão mostrando isso? Seja o motivo que for, já está perdoado. Se é para resolver, que seja resolvido. E aí eu automaticamente, através do meu pensamento, da minha cocriação, a oração do perdão, que tudo que tem a ver com você seja transmutado e limpo, o que tem a ver comigo esteja transmutado e limpo. E a partir dali, entreguei. E assim, uma das coisas que eu sinto muito nesses trabalhos, nessas energias, é realmente a gente se liberar da curiosidade. Naquele momento eu precisei acessar isso e me limpar dessa energia. Então, teve uma oportunidade de cura que eu pude aproveitar. Agora, por quê? O que que aconteceu? O que que deixou de acontecer? Por quem era o político? O que que eu defendi? O que que o outro defendia? Não interessava. O que interessa é resolver. E aí, porque o perigo é esse, da gente querer ficar puxando coisas que a gente não tem, é, que não tem porquê. A meta é harmonizar e a gente ter essa consciência. Então, isso pode acontecer, isso vem acontecendo cada vez mais com pessoas que vêm buscando a espiritualidade, que vêm buscando a sua cura, a sua evolução, porque a gente está trabalhando essa cura das nossas dores, essas curas do que a gente não sabe da gente. Então, se a gente tem uma desarmonia, a gente tem algo para ser visto, para ser olhado. E muito do que a gente pensa
em relação à nossa realidade tem a ver com o que a gente não curou na gente, tem a ver com o que a gente precisa ainda resolver, não está no outro. Então, esses acessos, ou essa questão do ectoplasma que eu trago hoje, é em relação a essa possibilidade, sim, da gente acessar o nosso passado para trazer essa cura para o nosso agora. Então, por exemplo, eu até falei, dei um exemplo do portal agora que teve, né, que era de encerramento. Quantas vidas, quantos desencarnes nós já tivemos, por exemplo? Então, de momentos em que a gente pode ter morrido por uma situação que não foi legal, né? De assassinato, de ofensa, de situação de doença. E isso pode ser um dos motivos de que a gente deixa de confiar no Criador, porque a gente não quer morrer, a gente não quer correr esse risco. Então, quando a gente libera essas memórias, se desapega dessa dor, desse passado, desses desencarnes, a gente vai olhar para a nossa vida sem ter o medo tão forte em relação ao que a gente conseguiu ressignificar. E isso é uma cura para o nosso agora, porque aí a gente vai ter uma coragem, uma maneira de encarar a nossa vida aqui, aproveitando, mas sem estar com medo, sem estar trazendo esse tipo de ansiedade para qualquer risco que a gente vive. Porque viver também é arriscar, mas arriscar com consciência. Então, e com isso a gente vai voltando a confiar, voltando a ter fé no que a gente é, no que a gente carrega porque, inclusive, é, essa coisa, né, do controle, do que a gente tem que dar conta, da medida correta, do equilíbrio, tudo tem a ver do que da gente entender do que é nosso, do que é o que cabe ao Criador, e a gente conseguir estar cada vez mais em presença. Para a gente estar em presença, essas outras situações, elas já precisam estar harmonizadas cada vez mais. Eu falei, né, que é um ponto de vista diferente, porque como terapeuta eu atuo com essas reprogramações acásticas, com esse acesso. Inclusive, acho que tem aqui a Lídia e o Vitor já fizeram, né, um curso sobre isso comigo. E, é uma maneira de fazer essa atuação de liberação do que no passado está ressoando no nosso agora, sendo que existem, né, diversas outras maneiras. O próprio roteiro do autoconhecimento e purificador de energia individual é uma maneira da gente limpar as nossas personalidades sem fazer esses acessos. O AMA, ele tem aquela ferramenta, né, que é o despolarizador dos estímulos de memória, em que a gente vai pedir para ir nesse passado, vai para um momento antes, irradia uma energia de cor, toda cor tem uma energia de mentores, né? Toda cor ela faz parte da fraternidade branca e ela vai atuando na nossa linha de aprendizado, trazendo a cura para o nosso agora. Então, assim, diversos são os caminhos. Eu estou apresentando aqui o meu olhar em relação ao ectoplasma e a experiência que eu tenho. Uma coisa que eu observei, por exemplo, é que cada vez que eu faço um acesso, tem chips e implantes referentes àquela memória. E então, por exemplo, a gente pensa que, não, fiz um tratamento apométrico, foi retirado os chips, foi retirado os implantes, eu fiquei ali limpa. Mas quando você abre uma outra situação que você está precisando harmonizar, e vamos dizer, uma coisa que é muito bom trabalhar sempre é a nossa gestação, porque a gente recebe influência da nossa mãe pelo cordão umbilical. Não só o fluido físico para o nosso desenvolvimento, mas a gente também sente os pensamentos, a gente sente a energia da pessoa, os sentimentos do que a mãe estava vivendo naquele momento da gestação.
Isso tudo passa pelo cordão umbilical. E esse é um registro muito bom da gente de fazer essa limpeza, que acho que todo mundo deveria passar, porque de devolver o que é da mãe, botar ali um escudo de proteção, para só passar energia positiva para aquela gestação e refazer esse momento do seu nascimento junto à energia de cura, junto à espiritualidade. Então, é um momento que eu esqueci porque que eu falei isso, mas é uma coisa, é um momento que é muito legal de curar e que vai trazer bastante empoderamento em relação dos chips dos implantes. Então, quando a mãe, na ausência ali, tem pessoas que eu atendo que têm realmente dores em relação a esse momento, a mãe ali que está ressignificando esse momento, a parte dela que aparece na visualização, ela tem a oportunidade de tirar esses chips, esses implantes do bebê, de você e dizer que te ama, né? Com isso, ela está fazendo aquela cura para aquela parte sua, e dizendo que ela está escolhendo tirar essas coisas que ela influenciou na sua vida e você ficar com o que é positivo. É um trabalho muito bonito esse momento. E isso é uma prática que eu faço, independente da consciência que se apresenta, de dar essa oportunidade de retirar o que fez de ruim. E ela mesma pode fazer isso se escolher, né? Tem os resistentes que falam que não, e aí a espiritualidade vai e faz. Mas tem os que escolhem mudar, escolhem dali já evoluir. Então, aquela parte ali que se curou e que escolheu tirar aquele feito ruim, quando ela vai ser encaminhada, ela já vai ser encaminhada sem aquele peso, sem aquela culpa. E muito do que atrapalha a nossa mediunidade, o nosso desenvolvimento, são os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, o nosso sentimento de raiva. Limpar isso também vai nos alinhando com com a nossa harmonia, com a nossa paz, com a nossa mediunidade. A gente vai se abrindo mais harmonicamente para olhar para isso. Muito do que a gente carrega de desarmonia mediúnica tem a ver com a nossa criança ferida, tem a ver com a nossa capacidade de não acreditar na gente mesmo. Então, ir trabalhando esse eu faz com que a gente também se empodere mais. E eu acho que é isso que eu tinha para contribuir. Acho que foi. Muito bom. Drica, um momento importantíssimo para nós aqui no AMA, porque você nos traz dessa forma que é tão peculiar sua, com clareza e profundidade, né? Porque vem da sua experiência, da sua prática, que é a coisa mais importante do que isso, e você nos traz esse retrato que é fundamental. Então, da sua forma pedagógica, didática, você traça para nós esse quadro que eu vou resumir aqui, tentar resumir, né? O que você nos trouxe de com essa profundidade. Você nos fala, num primeiro momento, da economia do ectoplasma. Economia, eu estou falando no sentido mesmo da economia, ou seja, doar para receber, né? É o quanto que eu dou e o quanto que eu recebo, como que eu dou e como que eu recebo. Então, é essa parte que você nos traz sobre o ectoplasma muito importante, muito clara, também sobre todas aquelas características que você pontuou. No segundo momento, você nos traz o que você chama de dobra do tempo, mas eu diria que é a espiral da linha do tempo energética. Quando eu falo espiral, eu estou falando do ponto de vista quântico, que é a espiral no sentido horário e a antiespiral no sentido anti-horário, porque não tem passado, presente e futuro, né? É quântico. Então, é esta visão desse momento muito importante que você nos traça. E sistematizando
todo esse combustível, o que é que você tem, nos traz? A tela mental. O que é a tela mental? Exatamente isso. É a sistematização desse processo energético, né? E, claro, nós temos um substrato. O que é esse substrato? Tudo isso nós estamos fazendo na rede virtual. E é diferente. É diferente o processo presencial físico do presencial na rede virtual. Isso que nos disse foi uma mentora, já lá naquele começo do nosso trabalho virtual. Então vocês vejam que coisa magnífica, que coisa maravilhosa esse quadro, né, que você nos traça, que não passa de ser o nosso trabalho, a nossa tarefa do dia a dia. Muito obrigado, Drica, por esse momento. Eu que agradeço pela oportunidade e é bem isso mesmo, professor. E é isso, não existe passado e presente, está tudo em nós, né? E esse acúmulo é o que a gente precisa trabalhar, é o que a gente precisa ver, admitir que está com a gente e olhar com amor para que seja transmutado. Ninguém tem dúvidas? Ou tem algo para somar, né, para completar? Uma experiência? Drica, eu lembrei, a Sani comentou no início, eu lembrei que foi você que me trouxe para o AMA também. Que bom. Sensacional, gente, sensacional, Drica. Falei, tentei, espero que tenha sido, eu fiquei até preocupada realmente, porque tem alguns termos, né, que não sei se é tranquilo de ouvir, se alguém que tiver realmente algo que não tenha entendido e queira que eu explique, pode perguntar, porque são situações que eu vivencio pela minha experiência, então que realmente pode ser, talvez, né, de alguma compreensão diferente em relação a alguma outra pessoa, não tem problema não. Drica, Sim. aquela questão que está relacionada a várias patologias, não seria só patologia, né? É, rinite, sinusites, na doação de ectoplasmáticas, dores de cabeça, é, vem várias, né? Ah, Várias, sim, aqueles sintomas, né, que eu botei que pode ser vários variável. sintomas. E é interessante, porque cada coisa que a gente tem a ver com algo que existe em nós, com alguma vivência, com alguma coisa. E assim, eu tenho até Uhum. uma história interessante sobre isso, porque eu fui viciada em Nelsoro por muito tempo. Quando chegou a pandemia, eu pensei, gente, se eu for internada com Covid, eu morro, porque se eu ficar sem Nelsoro e meu nariz entupindo uma enfermagem dessa, eu não poder utilizar, eu realmente não vou aguentar. Tentava diluir, tentava. E foi numa experiência casca que eu simplesmente me libertei, de no dia seguinte não estar precisando mais. E foi uma história de uma criança, que foi essa que eu acessei, que estava presa num pulmão e que estava chorando, e que aí eu fui lá, né, para conversar e fazer todo esse trabalho para que isso pudesse ser modificado, ser transmutado. Eu também sou Tata Healing, então, assim, eu falo que hoje eu chamo de canalização acástica, né? O meu trabalho, o curso, reprogramação acástica. Só que a gente vai, com esse tipo de trabalho, de acesso, é algo que aos poucos está se abrindo para todo mundo. E as técnicas que vocês conhecem, elas vão ser utilizadas de acordo com o que cada um tem. Então, por exemplo, eu tenho experiência de fitoterapia, eu tenho experiência de aromaterapia. Eu sentir essa energia, me veio essa memória, eu posso enviar um aroma, eu posso
pedir uma planta, eu posso bater uma folha, eu posso dar um comando de apometria. Então, eu falo que a minha forma de reprogramação hoje é um jeito meu, de acordo com o meu arcabouço, e que cada pessoa vai ter o seu. Então, cada coisa que a gente tem, ela, ela tem um acúmulo ali, uma situação de desarmonia, porque tem algo, sim, a ser visto. E aí, a gente tem, inclusive, algumas aulas que são maravilhosas, que falam sobre isso. Tem as aulas que a Vanessa deu sobre psicossomática, a Ayurveda, em que ela fala sobre cada parte que, que pode estar ressoando. E, inclusive, na aula que vem, que vai falar de corpos e chakras, vai falar um pouco sobre isso também. A Lu fala dos problemas uterinos. Pode estar ligados ao nascimento, pode estar ligado à nossa gestação em relação aos nossos filhos, pode estar ligados a vidas passadas em que a gente já teve uma experiência abortiva ou alguma situação que ficou ali para trás. Pode ser muitas coisas, porque cada ser é um ser individual. Então, assim, eu, pela memória akáshica, pelas situações akásticas, eu não posso dizer especificamente. Nem na constelação eu gosto muito de fazer isso. Então, a pessoa fala, quem vícios é o sistema do pai. Vícios, eu não sou desse tipo de rotular. A gente tem que abrir e ver o que o campo vai mostrar, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, e você vê como mulher, se a gente for parar para pensar em relação ao nosso passado, quantas situações que haviam no passado em que havia uma subjugação do feminino. Então, a mulher se curar hoje, a mulher ter o seu posto, o seu lugar, nem mais nem menos, devem, né, provavelmente ter muitas memórias uterinas a serem curadas, a serem vistas. E aí é só mesmo no processo individual de cada um. Obrigada. Eu acho que foi a Alice que levantou a mão primeiro. Fala, Alice. Acho que foi. Eu levantei primeiro e depois baixei. Se a Riva quiser falar primeiro, não há problema. Já está Estava. falando, Alice, pode continuar. Então, pronto, eu tinha que reformular a minha pergunta, porque depois de ver os sintomas de quem tem excesso de ectoplasma e quem tem falta de ectoplasma, eu identifiquei-me com os dois e fiquei na dúvida se quem tem falta de ectoplasma deveria doar. Ah, eu identifiquei-me com alguns sintomas da falta de ectoplasma, mas tenho muitos sintomas de excesso. Então estou um bocadinho na dúvida Então, isso, de isso aí, isso tem muito a ver, assim, não é que seja falta. A gente pode ter partes do nosso corpo em que existe uma condensação maior ou uma condensação menor. Então, por exemplo, se você tem o seu chakra básico pouco desenvolvido, ele tem uma concentração menor, que vai fazer com que você tenha a necessidade de trabalhar esse chakra para se harmonizar. Então, você vai ter questões de aterramento para resolver. Você vai ter. Então, a pessoa está muito desdobrada o tempo inteiro, não para aqui, está no mundo da lua, tem medo, não consegue se relacionar com as pessoas. É a pessoa que é um pouco mais agressiva, a pessoa já se retrai. Então, ela vai ter sintomas do chakra básico retraído, porque ali está faltando ectoplasma. Mas, em compensação, ela vai ter o coronário muito expandido, que pode estar trazendo esses sintomas de falta de atenção, de, de estar no mundo da lua, de ser uma pessoa que se conecta muito com a espiritualidade, mas não consegue se envolver com as pessoas. Então, quando a gente está com o ectoplasma alinhado, o nosso chakra alinhado, isso também, essa condensação vai mudando. Então, no nosso corpo astral, a gente está com o ectoplasma aqui, um cabeção, e aqui no quadril fininho, porque é um exemplo, né? E é o que eu falei, cada situação é uma. Marlene falou assim sobre problemas de ouvido, então cada pessoa vai ter, e assim, uma das coisas que dá para fazer é essa meditação, de você sentar 5 minutos,
se permitir respirar, focar, para dar atenção à sua parte. Nem que seja para enviar amor como um exercício, para ver como que isso vai reverberar. Se abrir alguma coisa, oração do perdão, uma cor que você intuir, e você jogar essa luz ali, pedir para a espiritualidade te ajudar a mudar essa memória que veio e limpar. Ok. E se calhar alinhar os chakras, não? Se estiver desequilibrado, talvez seja mais fácil E para. acaba que o nosso ectoplasma, ele está vinculado justamente a essas memórias e às situações que a gente veio vencer aqui. Então, de certa maneira, tem a fala, né, que eu peço para o professor falar sempre: livre-arbítrio é fazer bem feito o que tem para ser feito. Então, a gente tem ali, a gente não tem como fugir, porque se a gente não encara isso, a gente vai ficar com aquele problema no chakra básico o tempo inteiro até resolver, porque a gente não está produzindo ectoplasma. Isso pode trazer doença, isso vai trazer insegurança, isso vai fazer com que você. Aí, se você não se resolve, você fica assim, né? Então, trazer essa mudança para a nossa vida, buscar essa mudança é importante. Ok, muito obrigada. Drica, posso falar? Acho que agora é quem? Acho que pode. Célia falando. Pois não. Oi, Célia. Vamos lá. Eu percebo muito essa questão da energia estagnada quando a gente faz essa limpeza desses traumas e bloqueios dentro do processo, né, de sagrado feminino, porque tudo aquilo que vem sendo acumulado das suas outras vidas, da sua ancestralidade, né, da sua vida até aquele momento, eu sinto que tudo isso fica bloqueado nessa região desse chakra umbilical, né, desse útero energético que nós temos. E a partir do momento, dentro desse processo do sagrado, que isso é liberado, que isso é levado, enfim, para ser limpo lá no coração de Gaia, e a gente consegue olhar tudo aquilo que passou com acolhimento, com perdão, com amor, a gente vai estar levando amor para um momento que não é o nosso. É o momento dos nossos avós, ou o momento nosso da infância, ou o momento dos nossos pais, né? Por alguma coisa que eles passaram e que foi traumático e que aquilo ficou. E quando a gente acolhe isso e a gente dá luz para tudo isso e leva amor para essas situações, todo aquele trauma, todo aquele bloqueio é como se ele fosse se dissipando. E aí traz leveza para a pessoa no momento atual, né? Então você consegue voltar no tempo, levar esse amor e fazer a transformação acontecer nesse momento atual. Então, realmente, tudo isso que você hoje trouxe para a gente como tema é muito mais do que a gente vê no nosso dia, no dia a dia acontecendo, né? Então, assim, muito obrigada pelas suas palavras, pelo esclarecimento, Gratidão. por tudo, porque faz mais sentido ainda tudo aquilo que a gente trabalha. É. Obrigada. E uma coisa que eu acho interessante nessa sua fala em relação a essa questão ancestral é que eu percebo que a gente estava lá, a gente estava vivendo também. Então, a gente acha assim, não, tem essa tendência, né, na constelação, esse tipo de trabalho, a pessoa fala, eu estou pagando um preço, eu estou resolvendo a vida de todo mundo, mas não é assim, não, gente. A gente está naquela família, provavelmente a gente já veio 5, 6 vezes ou mais vezes para aquela família e ainda não conseguiu resolver aquelas histórias que vocês viveram, que a gente viveu, né? Eu também me incluindo, lógico. E a gente tem uma tendência muito grande a repetir padrão, a continuar do mesmo jeito, a não sair da zona de conforto. Então, isso eu vejo até como uma ilusão, porque assim, nesse tipo de trabalho eu realmente aprendi a não ter expectativa. Então, não sei se meu avô não fui eu mesma. Não sei se meu avô foi, às vezes é um ancestral, mas às vezes é uma parte minha que estava ali também já. Então, o importante é, apareceu, vamos liberar, vamos curar, que é o que tem que ser feito. É Uhum. fazer o Desse jeitinho. trabalho, sabe? Obrigada. Gratidão. É Riva. Oi, Drica, enquanto você estava falando sobre a questão do acúmulo, do excesso, da falta do ectoplasma, né? E assim,
o quanto que é importante o ectoplasma para a espiritualidade, quando você dizia que é ouro. E aí me permita, e eu quero que você depois me dê a sua opinião sobre essa questão, porque semana retrasada eu tive um sonho e eu acordei, era mais ou menos de madrugada, com uma entidade querendo me chipar. E eu via muito bem claro que ele tentava introduzir na minha região lombar, como se fosse uma placa. E o meu mentor me acordou. E aí eu fui fazer umas orações. E me veio a intuição de pendular. Porque eu estava sofrendo aquela tentação, aquela tentativa de ser chipada. E aí veio que seria para o roubo do ectoplasma, para que eles pudessem manipular outra coisa. E aí eu perguntei, é algo contra o meu trabalho da luz? E aí veio que sim, intuitivamente eu fui lá e pendulei. E realmente confirmou que era isso, realmente, que eram as sombras que estavam tentando roubar esse ectoplasma, porque uma vez que eu estava assídua me doando, eles queriam dificultar o meu trabalho em relação ao trabalho da luz. E aí eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Obrigada. Sim, isso totalmente. E assim, nesse curso mesmo de canalização acástica, eu falo falei, né, falo que o principal não é aprender a fazer a técnica, porque a técnica é muito fácil. Tô ficando rouca já. E é muito tranquilo, porque é algo que a gente já vive, a gente já está vivendo esses acessos, essas aberturas. Mas é como proceder e os cuidados que são necessários. Porque toda pessoa que trabalha em prol do benefício do outro, quando está trabalhando, automaticamente o que não quer que a gente evolua vai estar ali querendo nos impedir. Então, a gente ter essa consciência, e aí qual é a resposta? Você está se cuidando o suficiente? Você está se colocando em primeiro lugar? O seu autocuidado para que você esteja com as suas proteções em dia, fazendo a sua parte, tá legal? É claro que o seu mentor vai te acordar, você vai despertar, você vai perceber, porque você está em vigia, você está se colocando na sua posição de trabalhadora da luz. Então, a partir do momento que a gente está se colocando, a gente tem que ter consciência do que a gente está mexendo, que a gente mexe em vespeiro mesmo, né? E, e ter esse posicionamento, é isso que eu sou, é assim. Até tem algumas falas que eu ouvi lá no começo, até na época da Umbanda, lá no comecinho, que eles falam que assim pode ser crença limitante, mas é interessante pensar sobre isso, de que no começo os mentores eles fazem uns testes na gente para ver se a gente quer isso mesmo, de que no começo eles vão ver se a gente vai realmente levar a sério, porque eles não vão investir em pessoas que não estão fazendo o trabalho. Para que a gente vai ter uma equipe espiritual se for à toa, se for para não fazer nada com isso? Isso vai se formando conforme a gente vai se colocando a serviço. Então, existiu um período aqui no AMA em que a gente estava preparando a apostila, em que veio muitas canalizações de ferramentas que eu tive a oportunidade de ser o canal para fazer para trazer essas ferramentas. Quando a gente está como na sala, de vir uma mensagem da espiritualidade, e a gente está ali aberto para isso, porque a gente está ali na sala se colocando a serviço com frequência, né, pelo menos uma vez na semana, de estar ali com esse compromisso, de a espiritualidade, então, aproveitar a gente para ser um canal para trazer essa mensagem. Agora, se a gente não está fazendo, para que a gente vai receber a mensagem sem finalidade, sem ter um porquê? Não teria esse ancoramento, não tem porquê de ter esse ancoramento. Então, ter essa consciência. E eu falo que uma das viradas de chave, que aí falando de aula de prosperidade também, que eu às vezes, né, atendo algumas pessoas, terapeutas que estão em transição, e
em relação a isso é da gente enxergar o que a gente é e se colocar no nosso lugar, no nosso papel. Então, quando eu coloquei lá no meu Instagram, terapeuta espiritual, veio aquela coisa, caramba, é isso que eu sou. E eu estou me apresentando para o mundo dessa maneira. E ainda tem pessoas que vão falar, mas você não quer fazer aquele concurso que ganha 6.000 reais? Eu falei, poxa, é tentador, né? Tentador, seria muito legal, mas meu caminho já passou dessa época aí. Agora eu estou escolhendo outra coisa, eu sou outra coisa. Vai ter gente que vai te enxergar ainda naquele papel ali do passado. E você se reconhecer é o primeiro passo para que o mundo te reconheça. Você tem que saber, né, o que você é. Então, essa questão do chip, do implante, você tem o seu conhecimento, você está aplicando no outro, você também precisa fazer para você mesmo, né? Acho que é por aí. Obrigada. É muita coisa, né? Manter a nossa rede de amigos espirituais em dia, né? É em dia. Contato é tudo, né, gente? Contato é tudo. Eu Eu até já, acho, eu eu estava até, falando ontem na constelação, a constelação também falava sobre aprovação de vestibular, era uma jovem, e assim, interessante, porque teve uma pessoa que falou assim, não, mas eu acredito que a gente tem que ensinar os filhos, sim, a dar valor ao dinheiro, a já ter uma responsabilidade. Então, é o ancestral lá querendo, né, dizer como a criança tinha que também ter uma questão em relação a isso. E aí eu já joguei assim, bom, mais ou menos, eu como a terapeuta aqui que está constelando, digo que hoje a gente precisa acreditar sim que a gente pode ganhar na loteria, que pode achar um dinheiro, que pode aparecer um milagre ali também financeiro. O que que limita a gente nisso? São as nossas crenças limitantes, porque se eu tiver dinheiro, eu não aguento mais o meu marido, eu vou me separar. Se eu tiver dinheiro, eu vou estar morando em outra residência, e a minha missão com a casa que eu moro hoje, eu não estou pronta para soltar ainda. Então, se eu tiver a prosperidade como terapeuta, eu vou estar largando mão daquele círculo de amigos todos que eu tenho hoje. E aí a gente acaba escolhendo continuar o que eu estava falando da zona de conforto, é isso. Porque se eu sair dessa zona de conforto, a minha vida vai mudar, e eu não sei se eu estou pronta para mudança. E aí eu vou preferindo ficar naquela situação, na situação que eu me encontro. E aí, a situação que eu me encontro, a minha alma não quer mais. E aí, o conflito? O seu eu, matéria, querendo uma coisa, a sua alma dizendo que você já era para estar lá na frente e você está aqui. Não, mas eu não consigo soltar isso aqui, mas eu tenho que ficar aqui. Eu quero continuar aqui. E aí? A abundância, às vezes, está com o caminho aberto. A gente que não está querendo olhar, né, para ela. Então e isso também perpassa. Eu falo, gente, se eu tiver numa situação que eu estou desarmonizada com um conflito, com uma situação aqui em casa, ou aconteceu algum evento, a espiritualidade ela vai dispensar energia para essa situação, para essa resolução, para essa missão que eu tenho em relação a essas pessoas e vai fechar o trabalho. Eu resolvi aquilo ali, já aparece alguém, vamos marcar tal coisa? Não, 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 vamos. Aí já volta tudo de novo. Então, assim, não tem como a gente fingir que é uma coisa separada. A gente vive a nossa transformação evolutiva o tempo inteiro. O tempo inteiro. Carolina? Oi, Drica. Oi. Esse roubo energético que a Riva falou durante o sono, geralmente antes de dormir eu sempre peço para os mentores estarem comigo para eu não sair passeando por aí. A gente pode bloquear tipo, intuir, olha, não quero que roubem minha energia ectoplasmática, sabe? Meio que bloquear. É válido? É Dá válido pra a fazer gente isso? dizer que a gente não dá essa permissão, é válido. Mas o que vai validar? Saiu o seu som. O que vai validar isso ou não também são os nossos comportamentos. Porque se a gente fala isso, mas não age
de uma maneira de ter esse autocuidado com a gente, então vamos dizer, eu não permito que roubem a minha energia ectoplasmática. Agora eu vou toda sexta e sábado pro baile funk, fazer isso, fazer aquilo outro, ou me relaciono com tal situação que vai ter ali espíritos que vão ter essa intenção de roubar a nossa energia. E aí eu posso estar com a minha energia protegida, com a minha energia ancorada, e estar nesse lugar por um momento e conseguir me manter ali. Agora, se eu estou ressoando com aquela vibração já, estou entrando ali na onda, estou me misturando energeticamente, estou agindo da mesma maneira que as pessoas agem ali, eu posso estar, de certa maneira, contribuindo para que meu desdobramento aconteça de maneira involuntária, porque nem sempre a gente vai estar consciente do que a gente está fazendo. Então, tem a questão da nossa responsabilidade, né? Em relação a esse cuidado. Agora, eu falo que e muito do que a gente acaba conseguindo bloquear tem a ver com o nosso conhecimento. Então, por exemplo, vocês conhecem o Hospital Bezerra de Menezes, vocês podem pedir para se desdobrar para o Hospital Bezerra de Menezes, mas a gente não conhece a Colônia Amor e Consciência, eu não conheço o Templo de Cristal, o Templo da Liberdade de Mestre Saint-Germain, então eu não tenho essa ideia de pedir para ir para lá. Mas se eu estudar, isso pode se abrir, eu falar, não, eu tenho essa ideia de ir para lá, eu posso pedir. A gente pode pedir para fazer qualquer coisa. É assim, o legal do o legal da gente poder co-criar é da gente ter ideias, da gente se permitir se abrir e expandir para as infinitas possibilidades. Então, eu quero hoje estudar sobre ectoplasmática dormindo. Se eu puder estudar a matéria da prova de novo, ir para uma salinha. E já aconteceu também de eu falar, gente, hoje, pelo amor de Deus, eu quero ir para uma cabana, dormir e acordar revitalizado, porque eu estou precisando, porque eu já trabalhei demais, não quero trabalhar hoje. E, entendeu? Então a gente tem essa capacidade de pedir e assim, o que a gente acredita, o que a gente foca, tende a acontecer. Pode ser que não aconteça num primeiro momento, mas que e tudo a gente está na nossa vigilância. Então, realmente, para dormir, uma pirâmide de proteção, você fazer as suas orações, é importante, você vai estar trazendo uma energia diferente. Aí foi o exemplo que eu dei, né? Não, se a pessoa está dormindo no TikTok, vendo um negócio ali, ela tende a ir para aquela ressonância da última coisa que ela viu. Então, você mudar isso também vai ajudar, né? Por aí, né, Carolina? Tinha mais alguém que levantou a mão? Eu tô vendo coisas. Ah, gente, vamos continuar, tá certo? A gente adora, né, ficar falando sobre espiritualidade, ainda mais quando a gente está aprendendo informações. Então, acho que é isso, gente. Gratidão, Drica. Na sexta-feira que vem, não, no dia 26, a Célia vai estar com a gente no Geama, dia 26. É uma sexta-feira, né? E ela vai trazer um conteúdo maravilhoso e também, acredito que uma prática. A Célia tá aí ainda? Justamente sobre até que a gente conversou um pouquinho hoje sobre a cura do ventre. Então, o assunto vai ser super interessante sobre o sagrado feminino, por aí vai. A Célia tá aí, né, Sim, tô aqui, Célia? Regiane. Tô aqui. Uhum, tô sim. Então venham, não percam. Preparando esse momento, esse nosso encontro para o dia 26. Ser bem Vai ter especial uma, para todas nós. vai, vai ter uma prática também, uma vivência para a gente aproveitar, né? Isso vai ser a nossa vivência, a gente vai fazer essa limpeza dessas energias, né? Que ficam lá paradinhas nesse ultra energético, que a gente nem imagina que a gente guarda tanta coisa, né? E aí o resultado de tudo isso é muita leveza, muita criatividade, desbloqueio de processos. Nossa, é muito bom, muito bom. Convido a todos que venham dia 26. Ah, legal. Sensacional, Ivan. Mais uma camada, né?
uma camadinha por dia, uma camadinha por vez, e assim a gente vai se curando, se harmonizando com tudo e com todos. É. Professor, Ah, tudo bem? Podemos fazer o copia e cola? Acho que a Ângela É, já pôs aqui. muito obrigado. A Ângela deixa ia eu falar sair? só uma coisinha antes, que Não, a Ângela está aí. A Ângela está aí. a Riva falou ali, né? Estou de segunda a quinta no AMA. E assim, é uma coisa interessante que eu aprendo também nessas vivências, da gente buscar o equilíbrio, de nunca ser nem mais nem menos. Que assim, no começo, e assim, é super válido a gente trabalhar no AMA, porque todo mundo que chega aqui chega com acúmulo, chega com uma situação de que precisa realmente se ressignificar, se limpar de tudo, né, que a gente já vem carregando. Mas o que eu estava falando para Carolina, existe essa tendência também, né, da gente estar com o coronário expandido e o básico não, da gente estar fugindo da nossa realidade. E se a gente está na nossa realidade, a gente tem algo para curar com ela. E encarar essas relações faz parte do processo. E existe um momento em que o processo de cura ele se torna importante, o autoconhecimento, mas a gente precisa voltar e olhar para essas coisas que a gente deixou para tentar reagir de maneira diferente, né? Então é aquilo, tudo vai ter a ver com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Então está doando ectoplasma, está fazendo o seu papel, está fazendo a sua parte, mas a gente precisa voltar e cumprir nossa missão, porque ninguém é o alecrim dourado que deixou de viver, que tem coisas aqui que já está tudo resolvido e a gente só veio salvar, não. A gente também veio ser salvo. Então, acho que é importante também dizer isso. A gente não veio aqui trabalhar, pagar boletos, né? Acordar e dormir. A gente veio aqui fazer algo a mais e se curar. É a principal delas, né? Gratidão, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido importante aí, que tenha dado mais insights para todos. Drica, gratidão. Foi uma honra tê-la de volta aqui ao Geama. Eu estava lá vendo a playlist do Geama, gente, nos grupos dos Eamas, né? Tem lá a playlist de Geama, playlist de Eluz. Gente, é um conteúdo enorme. Tem aulas de muita coisa, muitos estudos. E foi nessa visita minha que eu achei a Drica lá no ano passado, no retrasado, nos Geamas. Falei, não, tem muita coisa boa aqui. Vamos começar a trazer de volta, resgatar. Drica, gratidão, gratidão por Bom, tudo, pelo conteúdo maravilhoso, tantos insights, tanta luz na nossa que consciência. agradeço. Gratidão, professor. Vou postar aqui de novo, tá? Porque ficou lá em cima. É melhor assim a gente fica com ele fresquinho.